Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade é de língua portuguesa. Nós vamos falar sobre a reportagem, o quadro explicativo. Lá na página 42, a gente tem esse texto aqui que vocês devem estar pensando, mas é o mesmo título. Realmente é o mesmo título do texto que nós trabalhamos na última aula de língua portuguesa, porque esse quadro ele vai explicar aquela reportagem que a gente viu na última aula nossa, então. Por isso que se chama um quadro explicativo. Lá no texto da última aula, a gente viu que tinham várias frutas e eles davam algumas características e traziam a imagem de algumas frutas. Aqui ele já não traz mais a imagem, mas ele vai explicar cada uma delas, a região da onde que elas vieram, quais as vitaminas que elas possuem, como que elas foram trazidas até o Brasil, porque tem algumas que não são originárias aqui do nosso país. Enfim, vão trazer algumas informações mais detalhadas sobre cada uma das frutas. Aqui embaixo do quadro, olha, tem novamente a fonte da onde esse texto foi retirado. Também foi retirado da Folha de São Paulo, porque a outra reportagem ela estava no jornal, essa daqui também estava junto. No quadro, as frutas estão sendo explicadas em ordem alfabética, essas 11 frutas que tem aqui. Por isso o título ABC das frutas, porque está de acordo com a inicial de cada uma delas. Então, além de vocês lerem esse texto, eu quero que vocês observem bem as imagens que a professora preparou aqui e também vocês podem olhar as imagens que tem no primeiro texto do ABC das frutas, para vocês poderem depois resolver as atividades. Tem uma atividade ali que vocês vão ter que lembrar qual é a fruta, como que ela é, a imagem dela para fazer a relação. Então, a primeira fruta que tem aí é o abil. Então, a professora trouxe a imagem dele aqui, essa frutinha amarela com essa sementinha ali no meio. Depois vem a atemoia. Se vocês olharem, vão falar, mas essa é a fruta do conde. Na realidade, ela é uma mistura, né? Foi feito um cruzamento com as duas frutas. O fruto do conde, a fruta do conde é a xerimoia. Depois veio o cacau, que é uma fruta mais conhecida nossa, porque nós sabemos que é desse fruto que a gente faz o chocolate. Daí vem o cruá, que também é conhecido como melão caboclo, que talvez esses vocês possam até conhecê-los. Depois vem o cupuaçu, depois a graviola, que também é mais comum, hoje em dia a gente vê nos mercados, inclusive. A graviola, né, que eu já falei, agora o mangostim, que é essa frutinha aqui com essas sementinhas brancas dentro. Depois vem o marmelo, que é essa frutinha amarelinha ali. A pitaia também já é uma fruta conhecida, bem comum hoje em dia nos mercados. A pitomba e, por último, essa sapotá. Então, vocês observem bem as imagens, a professora colocou de acordo com o que está no texto. E depois tem uma atividade um pouquinho mais para frente agora que vocês vão precisar lembrar de como que são essas frutas, tá? E aí vocês leiam um texto, observem bem as características de cada fruta. E na página 43, então, começa a nossa atividade no número 4. Vocês vão responder essas 4 perguntinhas aqui. A primeira, sobre quais frutas o texto fala. Então, vocês vão lá, vão olhar o nome, todas essas que eu citei, e vão copiar o nominho delas aqui nesse espaço na letra A. Depois, na letra B, eu já falei para vocês, por que será que o título do texto é ABC das frutas? É porque elas têm as vitaminas ou porque o texto está em ordem alfabética? Depois a letra C. As frutas citadas no texto são comuns na região onde nós moramos? Então, vocês vão ler ali no texto, todas elas estão dizendo de onde que elas vêm. Então, se não tem na nossa região, né, é porque elas não são comuns aqui onde nós moramos. Vocês vão citar. E a letra D, vocês vão colocar se tem alguma dessas frutas que vocês já conhecem, né? De repente, às vezes no mercado elas sempre aparecem. Se você conhecer alguma, você coloca que sim. Se não conhecer, coloca que não. Depois, ainda na página 43, essa número 5 é a atividade que a professora falou que vocês vão ter que lembrar qual é o formato da fruta, qual é a imagem dela. Então, vocês vão lá no texto e vão ver as informações. Então, a número 1 é uma fruta conhecida por abiurama ou caimito. Então, vocês vão lá no texto, vão olhar qual é a fruta que também é conhecida por esses dois nomes e vão ver qual dessas frutas é a fruta que está sendo falado lá na número 1. Coloca o número 1 na fruta. Fruta que pode pesar até 3 quilos. Qual dessas frutas lá do texto pode pesar até 3 quilos? Vocês vão ver o nome,
vão olhar a imagem e aí vão colocar o número na imagem que seja a correta. Depois, nós vamos para a página 44, a número 6. A número 6 está trazendo uma informação sobre o cupuaçu, né? A informação que tem lá no texto. Ela é uma fruta ácida da amazônica, é rico em fósforo e em cálcio e não costuma ser comida ao natural. As sementes servem para fazer uma espécie de chocolate, que é o cupilate. Circule a palavra que aparece entre aspas e a copie aqui. Qual a palavrinha que está aparecendo entre aspas? Cupilate. A palavra cupilate aparece entre aspas porque se trata de uma o quê? Gíria ou em uma palavra que não está no dicionário. É uma palavra que ainda não está no dicionário, ela não é uma gíria, né? Segundo o texto, o cupilate é uma espécie de chocolate. Leia as palavras a seguir e pinte as sílabas utilizadas de cada uma delas para formar a palavra cupilate. Então aqui, nessa palavra cupuaçu, o que é usado do cupuaçu para formar o cupilate? E do chocolate, qual é a parte dessa palavrinha que é usada? Então, com que parte do cupuaçu é feito o cupulate? Ali está falando qual é a parte que é usada. São as sementes. Aí a última atividade, lá na página 44, é a número 7. Também vai trazer uma informação aqui sobre o mangostim, que é uma outra fruta, que está dizendo aqui que ela era a favorita da Rainha Vitória da Inglaterra, por isso que ela é chamada de fruta da rainha. Na Malásia, que é o país onde ela se originou, da onde ela existe inicialmente, ela é conhecida como manjar dos deuses. Então, o mangostim é chamado de fruta da rainha porque ela é fruta preferida de quem? Na realidade, a prof já deu até a resposta aqui para vocês, né? Mas na realidade, essa fruta ela é chamada de fruta da rainha porque ela era nativa da terra da rainha ou porque ela era favorita da rainha. Então, ali está dizendo que ela era favorita. Dizer que a fruta mangostim é conhecida como manjar dos deuses é o mesmo que dizer que o quê? Que a fruta é muito saborosa ou ela é muito ácida. Então, quando a gente se refere a esse termo manjar dos deuses, quer dizer que é uma coisa muito gostosa, uma coisa muito saborosa. Na letra C, vocês têm que sublinhar o trecho que está entre parênteses e observar que se trata de um período de tempo. O que essas datas significam? Então, ali, ó, eles têm uma data aqui, ó, entre parênteses, 1837, 1901. Então, vocês vão circular aquilo ali e vão colocar ao que está se referindo essas duas datas ali, esses 2 anos. A idade que a rainha viveu, né? O período em que a rainha viveu. O ano de nascimento e o ano da morte da rainha lá da Inglaterra, então. Depois, na letra D, vocês vão localizar e copiar as palavras escritas com letra inicial maiúscula que sejam nomes de países e nome de pessoas. Então, aqui nesse texto, quais são as palavras que começam com a letra maiúsculas que se referem a nome de países? Então, a gente tem lá Inglaterra e Malásia. E nome de pessoa? Só tem o nome da rainha, que é Vitória. Então, é só copiar o texto do texto, essas 3 palavrinhas aqui na letra D. Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando a professora, tá? Uma boa atividade para vocês e até mais.